A consórcia catalã, Moventis e TMB. Eduardo Vítor Rodrigues, este é um assunto que nunca foi esclarecido também por parte do Governo ainda de voz ativa. No seu entender, também está mal feita esta subconcessão e este processo? Não, aqui eu julgo que o tempo tem sido muito claro. Repare que nós começamos este processo com muita gente a ter dúvidas. Começamos até o processo, se bem se lembra, com a hipótese de alguns municípios se organizarem conjuntamente ou isoladamente. O Porto chegou a pôr essa hipótese de ir ao concurso. Havia muita gente a levantar dúvidas na altura sobre o ponto de partida e sobre o ponto de chegada. Aquilo que nós temos hoje é uma situação que levanta as maiores dúvidas. Repare, não é preciso ser gestor público, e no nosso caso, presidentes de Câmara até o somos, mas não é preciso ser gestor público para perceber que um caderno de encargos, quando é lançado para um concurso, seja do que for, da concessão da metro ou da aquisição de copos, tem que consubstanciar todas as características dos copos. Se a meio do concurso muda a configuração dos copos e a cor e mais não sei o que está a fazer é desvirtuar claramente o caderno de encargos original. Se calhar, algumas empresas concorrem a copos de uma cor e não têm copos de outra. Portanto, pelo caminho você fez aqui uma série de alterações que, a meu ver, inibem, mal feita a comparação, que a venda dos copos seja contratualizada no final, porque o ponto de chegada do caderno de encargos não é o ponto de partida. Você mudou o jogo ao intervalo. Ao intervalo as equipas entram no balneário, mudam as regras e há uma equipa que na segunda parte entra em jogo sem conhecer as regras. Eu acho que aqui esta equipa, por acaso, são os autarcas. Que nunca foi informado sobre todas estas alterações? Sobre as alterações não, porque isto foi feito numa relação muito direta entre a Metro do Porto e a Secretaria de Estado e o Ministério. Também estamos a sublinhar muito o Secretário de Estado, mas há aqui um Ministro. Este processo é uma confusão. E é uma confusão que se junta a outras confusões. Olha, junta-se, por exemplo, ao facto de ter havido, há uma semana atrás, a nova Assembleia Geral da Metro do Porto para a eleição dos novos órgãos sociais. E mais uma vez não apareceu o Estado, pedindo que suspendesse e depois vamos ver mais um mês ou dois, porque estão à espera do RTA e etc. Entretanto, chegam as eleições. Mas o que aconteceu neste processo de subconcessão foi, no fundo, e segundo aquilo que me dá a entender, foi a própria consórcia catalã que acabou por fazer as regras deste concurso? Fazer as regras eu não diria nesse sentido global, mas ajustar algumas regras não tenho dúvidas nenhumas. E repara, há aqui dois elementos que são importantes. Um é, mais uma vez, a discriminação de atitudes do Governo entre o Porto e Lisboa. Quando digo Porto, região, e Lisboa e Val do Tejo. Repara, a ideia que o Governo sempre apresentou publicamente é que avançaria com o concurso da Metro do Porto e da STCP, em conjunto, para imediatamente a seguir, antes de férias de 2014, para imediatamente a seguir, em setembro de 2014, avançar com o concurso do Metropolitano de Lisboa e da Carris. Está visto o que aconteceu, Lisboa ainda está para durar, o Porto já está e a tentarem, numa fase final, a correr à pressa a fechar este assunto. Segundo, quando você compara os tarifários sociais, ou melhor, antes disso, quando você compara a situação social de Lisboa e do Porto, sabe que tem mais beneficiários da RSI, tem mais desemprego, tem menos poder de compra per capita, ou seja, é tudo pior. Você depois vai comparar as indemnizações compensatórias, nomeadamente para comparticipação de passo social, são 10 vezes mais em Lisboa. Ou seja, o Governo injeta 10 vezes mais dinheiro em Lisboa para comparticipação de tarifário, sob a lógica, sob o pano de fundo do tarifário social. O que faz com que, em bom rigor, o transporte seja mais caro no Porto região, Porto, Gaia, porque não tem comparticipação vinda do Estado, indemnizações compensatórias chorudas que estão a ser pagas em Lisboa. Avançam para a concessão. Eu devo dizer que na concessão, a concessão da Metro não é uma coisa que me parecesse escandalosa à partida, porque a Metro já está concessionada, ou estava concessionada. Portanto, o que precisávamos era de garantir a divisão entre a concessão da Metro do Porto e a concessão da STCP. São duas empresas diferentes, havia uma tradição na Metro do Porto, tinha que ser um concurso transparente,
e autónomo. E depois querem concessionar STCP um concurso específico para STCP. Não fizeram nada disto. Fundiram os dois. E agora, objetivamente, o que temos é uma questão que, a meu ver, inviabiliza que o Tribunal de Contas outorgue o concurso. Porque o ponto de chegada do caderno de encargos não é igual ao ponto de partida. E as alterações que foram feitas no decurso do concurso, as alterações que foram feitas, transformam o caderno de encargos final e, portanto, o contrato final num contrato diferente do caderno de encargos inicial. Mas todas estas providências que são colocadas, algumas pela Antropo, a autarquia do Porto também já, neste caso, falou sobre o facto de ir contra as regras comunitárias, pelo facto da Moventes ser uma consórcia local e operar, neste caso, na região da Catalunha. E por acaso subsidiada. Sim. E por acaso subsidiada, que é uma coisa interessante. Aqui não se pode subsidiar. Exatamente, mas, ou seja, há essa diferenciação. O objetivo que existe com estas providências vai em que sentido? Vai no sentido de poder clarificar e poder, neste caso, as próprias autarquias avançarem com um projeto? É efetivamente melhor ou não é efetivamente melhor haver esta subconcessão e continuar da forma como está, neste caso, a Metria-STCP? Veja, em primeiro lugar, as razões das providências da Antropo são diferentes do assunto que o Presidente da Câmara do Porto, o de Gaia, nomeadamente, tem levantado. Nomeadamente os três do eixo Atlântico. Da Frente Atlântica. Da Frente Atlântica, exatamente. São razões diferentes. No caso das providências, o Governo tem resolvido muito esta questão, invocando sempre o interesse público. Ora, invocando o interesse público, a providência cai por si. Por outro lado, ficamos perante esta realidade de termos o Governo a decidir nas costas dos autarcas e contra a vontade dos autarcas. Porque se o Governo... É esse essencialmente o problema. É o problema porque lesa o país, lesa o serviço público, aumenta o tarifário, desorganiza um serviço que já era desorganizado, cria disparidades, por exemplo, entre o Porto, que tem basicamente uma concessão em exclusividade da STCP, e o resto da área metropolitana, viola o princípio fundamental de que um processo destes tinha que ser feito e acompanhado com um estudo de mobilidade na área metropolitana, ignora a própria área metropolitana, ou pelo menos cria na área metropolitana um sentimento de inevitabilidade do próprio processo, para depois chegarmos a este momento e percebermos que não só o processo em si conceptualmente está errado, como a formalidade, as etapas também não são corretas. E repito, eu acho que hoje já ninguém duvida, pode-se questionar se o modelo pode ser melhor ou pior, mas há uma coisa que hoje ninguém duvida, é que se um Presidente de Câmara avançar com uma empreitada, com um caderno de encargos fixo e o mudar a meio, isto é uma ilegalidade. Se for o Governo, não. O que é que está aqui de diferente? Exatamente, é igual. E aqui a minha convicção é que as instâncias, mais uma vez, a minha última esperança é que as instâncias funcionem e que o Tribunal de Contas funcione. Avançamos rapidamente, até porque o tempo também já é bastante curto e por isso pedia também a sua análise de uma forma muito breve. Esta polémica, neste caso da Ana, que disse há sensivelmente, neste caso no início do mês de maio, quando esteve presente na Assembleia da República, a negação daquilo que era um pedido também das autarquias da região norte, de que houvesse, neste caso, uma taxa turística que pudesse ser uma indenização também compensatória por parte da ANA às câmaras municipais da região norte do país, e haver esta negação, a dizer que não. O que é que lhe parece não haver aqui esta equiparação, mesmo que houvesse autarquias a aplicarem esta taxa? Vejamos. Em primeiro lugar, eu acho que não está clarificado o interesse desta taxa turística. Eu não tenho a certeza que isto seja uma boa medida. Acho que foi uma precipitação que se tomou em Lisboa. Acho que, a reboque disso, alguns autarcas tentaram eventualmente assumir que seria uma boa medida. Não me parece que haja um estudo suficientemente claro sobre o assunto e penso que pode ter um efeito perverso de dissuasão do turismo e, bom, essa é uma questão. Segunda questão, e que tem a ver com a posição da ANA. Ou o país é um todo e comportamos-nos institucionalmente da mesma maneira e, portanto, se paga em Lisboa, paga no Porto, ou, para mim, é de um cinismo atroz que se tenha assumido
ainda que transitoriamente, o pagamento da taxa turística em Lisboa da ANA à Câmara Municipal e no Porto não possa. Ou não paga em lado nenhum, ou paga onde há aeroportos e onde há turismo. O que Acha que foi uma declaração não pensada, praticamente? Não, eu acho que foi mais uma exibição do estado a que chegou o país, que talvez nunca como hoje o país tenha estado tão sujeito a esta lógica de sem-vergonhice, de um centralismo atroz, que faz com que já tudo seja feito à descarada. Porque houve um tempo em que o centralismo era subtil. Ou seja, as medidas eram subtis, passavam um pouco despercebidas, só se percebia um pouco a posteriori, as consequências ficavam na gaveta até se perceberem em concreto na realidade. Agora não. Hoje não. Hoje, isto é muito claro, distingue-se Lisboa do resto do país com a maior das facilidades no quadro comunitário, na metro, na água, que ainda há pouco falámos. O estatuto da EPAL, no que diz respeito é completamente diferente do resto do país. Ou seja, este é mais um caso. Não, este é mais um caso e bem, eu julgo que aqui começamos a ter que interpelar os cidadãos, por um lado, e começamos a ter que interpelar as instituições que têm a obrigação, olha, no limite, de garantir o dever constitucional de tratar o território português como um território coeso e tratado de forma uniforme. A ANA o que faz é uma declaração de uma hostilidade absurda, criando aqui disparidades absurdas também. Rapidamente, para terminarmos, a notícia que destaca como sendo a positiva da semana. Olha, eu acho que nós temos aqui uma notícia que, enfim, que já está um pouco requentada, mas se me permite eu vou assumi-la como uma boa notícia da semana para a região. É que, em princípio, tudo indica, embora isto já se discuta há umas semanas esta parte, no próximo dia 5 os autarcas vão ser chamados a pronunciar-se sobre o quadro comunitário e o Pacto de Coesão Territorial. É daqui a uma semana, mas eu penso que nos últimos dias tem-se percebido que é um consenso generalizado dos autarcas, independentemente da coloração partidária, o que me parece muito importante, em no fundo perceberem que é o pacto que temos, mas em assumirmos criticamente e em coletivo uma crítica objetiva a uma distorção total que foi feito deste quadro comunitário. Mais dinheiro em Lisboa do que alguma vez existiu, menos dinheiro na área metropolitana do Porto que alguma vez existiu, a região norte tratada miseravelmente e os municípios atirados para umas contratualizações pequeninas. Estaremos cá para contar todas essas Eu julgo que essa é uma grande notícia porque mostra que nós, para além do diagnóstico, estamos a começar a ganhar também espírito de corpo e isso é importante para a luta. Agradeço, Eduardo Vítor Rodrigues, ter vindo a este território e também dar-vos nota de que tínhamos, como disse também no início deste debate, a esperança de podermos contar com o Ricardo Rio. No entanto, houve também um imprevisto rodoviário, apanhou um acidente a meio e não sendo com ele, mas fez com que não pudesse estar cá. Ficou a promessa de que também regressa no próximo Territórios. Avançamos também neste